vídeo aula da disciplina de redação, não é? Peguem um livro de vocês de produção de texto e folheiem até a página 24. Hoje a gente trabalha com as páginas 24 e 25 sobre o conteúdo cartazes, né? Eu sei que vocês conhecem, vocês sabem o que é um cartaz, eu creio que vocês já fizeram um cartaz, mas quando a gente trabalha redação, quando a gente trabalha os tipos de texto que circula dentro da sociedade, a gente precisa aprender a função desse texto e aprender também algumas dicas e regras básicas para a elaboração do mesmo. Então, quando a gente fala de cartazes, né, ele tem a função de informar, convencer ou sensibilizar as pessoas a respeito de um determinado tema. Então, essa é a função dos cartazes, né? Esse tipo de texto que circula através de imagens ou sem imagens, só com texto mesmo, ele tem a função de informar, de sensibilizar, de convencer o leitor sobre determinado tema. E aí eu coloquei dois exemplos, né, dois cartazes diferentes, não é, que aí vem sensibilizar para a proteção do Covid, a importância de lavar as mãos, como também aqui a importância da vacinação para as crianças. E aí, dentre os tipos de cartazes, a gente sabe, a gente vê uma infinidade de cartazes, mas aí cada um se remete a um tipo de publicidade diferente. E aí a gente tem cartaz publicitário, né, que aí vem trazendo, tem uma imagem da Coca-Cola, quando esses cartazes querem mostrar, né, para mídia, querem determinados produtos. Eu tenho cartazes preventivo, eu tenho cartazes turísticos, cartaz comemorativo e cartaz recreativo. Então, esses são os tipos de cartazes que a gente vê, que circula no nosso meio. Então, quando a gente fala do cartaz, e aí vamos elaborar um cartaz. Então, quais são as coisas principais que vocês devem pontuar quando forem elaborar um cartaz? Primeira coisa aqui, o espaço ocupado pelo texto deve ser menor do que o espaço ocupado pela imagem. Ou seja, o texto ele precisa ter letras legíveis, grandes, se possíveis, vamos dizer, com linhas grossas, né, em negrito, para que a visualização, mesmo à distância, ela venha a se tornar clara para o leitor. E aí a gente diz que o texto ele deve ocupar menos espaço do que a imagem. Não é? A imagem ela precisa ter um destaque maior dentro dos cartazes. Ele pode ou não conter ilustrações ou cores fortes que chamem a atenção do público. E aí eu coloquei um exemplo de um cartaz, onde a gente só vê texto, né? E aí tem uma frase, basta, fecha tudo, presidente. E aqui a gente já vê um outro cartaz, não é, com texto, porém com uma imagem, né, ilustrativa. E aqui a gente percebe que o texto ele está curto, mas a imagem ela prevalece, né? Eu acredito que a imagem ela chama a atenção, não é, do leitor para determinados cartazes. E esse é o objetivo, né? Fazer com que os nossos olhos eles sejam atraídos para a leitura daquele texto que vai servir para nos informar, nos conscientizar e nos sensibilizar de determinado tema. E aí, quando vocês pensarem em elaborarem um cartaz, né? E aí eu coloquei aqui no centro, eu fiz um organograma. E para um cartaz eu preciso pensar, primeiro, qual é a mensagem que eu vou escrever, né? E quando eu penso nessa mensagem, então eu já tenho que começar a elaborar esse texto e preciso lembrar da imagem que vai remeter ao texto e a mensagem que eu escolhi para sensibilizar ou para informar o leitor. Eu preciso usar a criatividade no cartaz e também as cores. Eu acredito que as cores elas são chamativas e chamam a atenção do leitor, não é, para os cartazes. A gente não passa desapercebido por um lugar. Quando a gente vê um folheto, um cartaz ou
um slogan que tem cores, né? A nossa visão ela é atraída. E aí, mesmo sem querer, a gente se depara lendo as frases, lendo o texto de um cartaz que foi atraído, nós fomos atraídos principalmente pelas cores. E aí, deixo essa dica para vocês, para quando vocês forem elaborar o cartaz que vai ser proposto na atividade. Eu deixei um exemplo de um cartaz aí, e aí onde tem a mensagem, né? A mensagem é aquilo que você quer transmitir, e aí dentro dessa mensagem é que você escreve o seu texto. Lembrando, a mensagem é aquela que transmite a informação. Então, vocês têm que estar tudo organizado na mente para depois elaborar o cartaz, ok? Então, a gente finaliza a atividade. Acredito que vocês compreenderam a funcionalidade, como elabora o cartaz, e deixo como atividade de casa as páginas 26 e 27 do livro de vocês. Um cheiro e até a nossa próxima aula.